dia, turma. Vamos para mais uma aula de geografia, continuando aí o conteúdo sobre população brasileira e fluxos populacionais. Vamos lá? Então, turma, como vocês podem ver, o mapa de distribuição da população brasileira, que a população ela está irregularmente distribuída. Você percebe que na área litorânea, pegando aí a região Nordeste, Sudeste e Sul, apresenta a maior quantidade de pessoas por quilômetros quadrados. Você pode observar a cor do mapa, quanto mais escuro para o tom de vermelho, implica dizer que é a maior densidade demográfica, ou seja, a maior quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Há mais pessoas acumuladas num só espaço. E você vai adentrando aí para a região centro-oeste e região norte do país, você percebe que há uma diminuição dessa densidade demográfica. Então, as regiões mais densamente povoadas é a região aí Nordeste, Sudeste, Sul, né? Como, por exemplo, a região Sudeste, com aproximadamente 80 milhões, né, de habitantes, aí vem seguido do Nordeste e o Sul do país. E as regiões menos povoadas, a região Norte e a região Centro-Oeste, ok? Só lembrando, galera, que o motivo, né, da maior parte da população brasileira se concentrar aí no litoral se deve principalmente, na sua origem, ao processo de colonização dos portugueses, né? Eles chegaram inicialmente no Brasil, né, fundando cidades ao longo, né, do litoral, com o objetivo de proteger seu território de invasões. Então, essa parte litorânea, inicialmente, começou a povoar-se devido à chegada, né, dos portugueses aqui no Brasil. E como existe aí probabilidade de ascensão social e econômica nessas regiões, né, as pessoas continuam aí se concentrando na região sudeste do país, não só apenas por esses acontecimentos históricos, como por exemplo a chegada dos portugueses, mas porque também são regiões mais ricas, mais desenvolvidas, né, no decorrer da história. Então, com o passar dos anos, as regiões começaram a se desenvolver e principalmente a região sudeste, que hoje é considerada a mais populosa do país, por ter ingressado primeiramente no processo de industrialização, foi a região que mais atraiu população, né, de outras regiões menos favorecidas economicamente. Devido ao processo industrial, que é considerado um fator atrativo, né, da população para a região sudeste. Então, o surgimento das indústrias foi primordial para a urbanização e também concentração da população. E hoje, como eu já falei, é considerada uma área de atração para trabalhadores de diversos pontos do país e até mesmo, né, de fora do Brasil. Em virtude aí desse processo de imigração da região Nordeste aí para a região Sudeste, a região Nordeste é considerada a segunda mais populosa, só que a densidade demográfica é baixa, ou seja, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado é baixa. E segundo históricos, né, teóricos, eles apontam que essa baixa densidade está relacionada à migração ocorrida para outros pontos do Brasil, devido às crises socioeconômicas, né, da região. Está relacionado também a características físicas do lugar, que desfavorece o desenvolvimento também econômico, dentre outros fatores. E o Centro-Oeste ocupa, segundo o censo 2010, o quarto lugar, né, quando se trata de população relativa, ou seja, quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. E isso é provocado pela atividade econômica que é desenvolvida aqui, como por exemplo a agropecuária. Então, turma, falando sobre os fluxos migratórios,
Só lembrando que os primeiros habitantes das terras do Brasil foram quem? Os indígenas, né? Que já viviam aqui mesmo antes dos brancos europeus chegarem. E esses povos indígenas, eles são divididos em várias etnias e cada uma possui costumes próprios. Entre as comidas apreciadas por nós, né, e que tiveram origem na cultura indígena, estão, por exemplo, a tapioca e a pamonha, né, que tanto gostamos aqui no estado de Goiás. Outro povo que ajudou a formar nossa cultura foram os brancos europeus, como já falei em outras aulas. Vieram os portugueses, né, a partir de 1500, do ano de 1500 para o Brasil, e uma das principais influências desse povo está na nossa língua, o português. E a partir de então, diversos outros povos europeus e também asiáticos vieram, né, para essas bandas, né, aqui do Brasil. Mais tarde também os negros africanos também vieram para o Brasil. Inicialmente eles vieram forçados, né, para serem escravizados. Eles vieram em porões de navios, né? As condições de vivência eram tão precárias que poucos, né, escravos sobreviviam. Então, galera, é importante destacar que a escravidão foi proibida no Brasil, né? Em 1888. Mas, infelizmente, a gente sabe que hoje as desigualdades entre negros, né, no caso pretos e pardos, brancos, continuam sendo um dos problemas mais vergonhosos do nosso país. E muitas vezes, dependendo da região do país, pode haver maior influência de um desses povos. Mas a verdade é que nosso país é formado pela miscigenação, ou seja, da mistura desses três povos, né, indígena, europeu e africano. E atualmente, as migrações desses povos acontecem por diversos motivos, que podem ser forçadas, né, como a fuga por motivo religioso ou política, a busca por melhores condições de vida, muitas vezes por desastres ambientais, como terremotos ou enchentes, por guerras, podem ser voluntárias para estudar, por exemplo. Eles escolhem, né, o país como um lugar para trabalhar e continuar a sua vida. E há também as migrações internas, né, aquelas que ocorrem dentro do próprio país. Então, a gente vai estudar alguns tipos dessas migrações para compreendermos melhor esses conceitos, ok? E além dessas migrações por causas naturais, né, há também as migrações ilegais, que é também conhecida como migração clandestina, né? Onde é um tipo de migração indocumentada ou irregular, onde as pessoas migram de um país para outro fora da lei, sem um documento, desprovido de documentação que autoriza a pessoa a viver naquele país. Então, sabe esse tipo de migração que eu falei agora sobre migrações por causas naturais? Podemos dizer que é um tipo de migração forçada, né? Porque você tem que tomar uma decisão. Então, quanto à tomada de decisão, pode ser forçada ou pode ser livres ou voluntárias. Então, essas migrações forçadas pode ser por causa catástrofes naturais, como eu falei, vulcão, tornado, furacão, pode ser por motivos de guerras. Imagina, seu país vive em guerra, aí muitos civis, né, pessoas inocentes acabam morrendo, então as pessoas vão embora dali. Quem tem condições de sair daquele país vai embora. Às vezes perseguições políticas, tem muita ainda hoje. Perseguições religiosas, às vezes você é de uma religião e aquele país lá prega um outro tipo de religião e ele quer que você siga aquela ideologia dele. Então, se você não segue, você acaba sendo perseguido e para você não ser morto, você vai embora.
às vezes por causa de raça, né? Você é um judeu, por exemplo, então você é um negro e sofre muitas perseguições, ou mesmo um branco, né? E aquela região não te atende bem, persegue você para evitar esses conflitos, acaba migrando. Então, isso seria um tipo de migração forçada. Ou você migra voluntariamente, livre e espontânea vontade. Por exemplo, quando você sai de um país em busca de melhores condições de vida, estudar lá fora. Às vezes tem um curso aqui que você gostaria de fazer, mas que aqui no Brasil, por exemplo, não vai te dar um retorno bom, positivo. Mas lá fora, em outro país, você vai ganhar super bem, seu trabalho vai ser valorizado. Então, você, por livre e espontânea vontade, você vai embora para trabalhar nesse lugar. Ou às vezes também dentro de um próprio país, né? Igual eu sou nordestina, eu vim morar aqui em Goiás porque eu quis, né? Não foi forçado. Meu esposo foi transferido para cá e eu quis acompanhá-lo, então não foi forçado. Então, quanto à tomada de decisão, a migração pode ser forçada, pode ser livre ou voluntária. Ok? Estão entendendo? Qualquer coisa, galera, coloca lá no grupo. Professor, eu não entendi essa parte, então eu explico novamente, tá bom? No slide anterior, nós falamos que a migração, quanto à tomada de decisão, pode ser forçada ou livre ou voluntária, certo? Aqui é migração quanto à duração. Então, eu migro e vou ficar quanto tempo nesse lugar? Né? Pouco tempo, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, pode ser permanente ou temporária. A migração permanente pode ser considerada uma migração que é superior a 1 ano. Então, se você passa de 1 ano naquele local, eu já posso falar que a sua migração é permanente. Temporárias, geralmente são os deslocamentos assim, de 3 meses ou 1 ano, antes de 1 ano, para exercer alguma atividade profissional ou estudo. Por exemplo, tem muitos nordestinos que vêm trabalhar aqui em Goiás, na época da safra. Por exemplo, safra de tomate, da cana-de-açúcar, ou fazendo asfalto, né? Aí, quando termina esse período, aí eles voltam para sua terra. Por exemplo, lá na usina, né, de cana-de-açúcar, aí vem uma leva de imigrantes, geralmente muitos nordestinos. Então, eles trabalham aqui durante a safra, aí quando acabou, eles voltam. Seria temporário, né? Geralmente dura uns 3 meses, menos de 1 ano. Agora, quando você passa de 1 ano naquele local, aí considera permanente. Então, a migração, de acordo à sua duração, ela pode ser permanente ou temporária, certo? Vamos lá, gente, vamos ver se vocês conseguem entender aí, para termos notas boas. Continuando falando dessa classificação das migrações, agora quanto ao espaço. A migração pode ser interna, quer dizer, dentro do mesmo país, a gente vai ver aí quais são esses tipos de migrações internas, e pode ser externa, para fora. Interno é para dentro, né? Externo para fora. Os exemplos aí de migrações internas, eu posso falar o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É o deslocamento do campo para a cidade. Então, as pessoas que antigamente moravam no campo vieram morar na cidade para trabalhar nas indústrias, por exemplo, né, ou no comércio. Então, foi uma migração interna, quer dizer, foi dentro do... Vamos dar o exemplo de Brasil. Então, aqui dentro do Brasil, eu só saí do campo e vim morar na cidade, mas eu continuo dentro do meu país, certo? É o êxodo urbano. Da mesma forma, tem pessoas que moram na cidade e resolvem, por algum motivo, residir no campo. Fez uma migração da cidade para o campo, mas continua dentro do território brasileiro, certo? Externa.
quando há uma mudança de país, é externa, quer dizer, eu estou no Brasil, vou morar lá nos Estados Unidos. Então, eu fiz uma migração externa, que pode ser intracontinental. O que é intracontinental? Intra de dentro, dentro do mesmo continente. Qual continente nós fazemos parte, né? Do continente americano? Então, eu saio do Brasil e vou para a Bolívia. Bolívia também fica dentro do continente americano. Ou vamos para o Chile, para Paraguai, Uruguai, Argentina, certo? Mesmo lá nos Estados Unidos é a América, América do Norte, mas é a América, né? Então, dentro do mesmo continente, né? Migração externa, intracontinental. Agora, se for intercontinental, inter é fora. Esse é meio complicado para vocês entenderem. Intercontinental é fora, quer dizer, deslocamento para outro continente. Então, você mora aqui no Brasil, que faz parte do continente americano, e resolve ir lá, vamos para outro país lá da Europa, qualquer país, vamos para Paris, né? Se a gente for para Paris, lá na Europa, então é um continente europeu. Eu saí da América, o Brasil fica na América, e fui lá para a Europa. Então, foi uma migração externa, porém intercontinentais, quer dizer, de um continente para outro. Então, aqui, galera, tem que prestar bastante atenção. Vamos voltar aqui. Quanto ao espaço, as migrações podem ser internas e externas, certo? Quais são os tipos de migrações internas? Nós temos o êxodo rural. O que é êxodo rural? É a saída do homem do campo para a cidade. E temos o êxodo urbano, que é a saída do homem da cidade para o campo. Aí o outro exemplo, né, quanto à migração, quanto ao espaço, pode ser externa. O que é a migração externa? Quando há uma mudança de país, tá? Eu estou no Brasil e vou para qualquer outro país, migração externa. Mas essa migração externa pode ser dividida em migração externa intracontinentais e intercontinentais. O que é essa migração intracontinental? Dentro do mesmo continente, dentro. Por exemplo, eu estou no Brasil, mas vou lá para os Estados Unidos ou para o Canadá, fica tudo na América, a América do Norte, mas o continente é americano. Bolívia, Argentina, Chile, dentro do mesmo continente. Agora eu quero sair desse continente, quero ir lá para a Europa. Europa é outro continente. Então, em vez de ser vai ser intercontinentais, quer dizer, deslocamento para outro continente, ok? Então, dê mais uma olhadinha aí na leitura do slide que você vai entender ainda melhor. Turma, só fazendo aí uma correção, quando eu falei de Paris, eu usei a palavra país, né? Só corrigindo aí que Paris é a capital da França. E onde a França se localiza? No continente europeu. Então, o país é a França, a capital é Paris. Só corrigindo aí um erro que eu fiz aí na minha explicação. E tem, galera, essa outra classificação que é quanto à relação com o Estado, que pode ser legais ou podem ser clandestinas, né? Uma migração legal é quando o indivíduo efetua o deslocamento respeitando as regras e as leis. Então, você tem o passaporte, né, bonitinho, que permite você mudar para aquele outro país. Então, seria migração legal. Isso aqui é fácil. O clandestino é quando você não tem autorização das autoridades para entrar naquele país. Imagina, você mora aqui no Brasil, vai lá para os Estados Unidos. Você precisa ter passaporte, ter documentos legais que permitam você ficar lá tanto tempo. Se você não tiver esse documento, você vai entrar de forma ilegal ou clandestino, certo?
Isso aqui é fácil, né? Então, quanto à relação com o Estado, pode ser legais e clandestinas. Legais é quando você respeita as regras, as leis, né? Para entrar no país, que exige que você tenha documentação, permitindo que você vá para aquele lugar, seja para trabalhar alguns anos, alguns meses, por exemplo, ou passear, enfim, dependendo do país, vai exigir ou não. E o clandestino é quando você desloca para outro local sem autorização das autoridades do país para onde você vai. Então, se o país não permite você entrar sem documentação, se você for mesmo assim, então você é um clandestino, você está entrando naquele país de forma ilegal. Então, turma, lembrando que migração é qualquer deslocamento feito no espaço geográfico, seja internamente ou externamente, ok? E qual que é a diferença entre imigração e emigração? Vamos lá. Imigração, com I, é a entrada da população com origem no estrangeiro. Por exemplo, eu vou lá para os Estados Unidos, eu sou uma imigrante, né? Porque eu cheguei, eu entrei lá nos Estados Unidos. E sou uma emigrante porque eu saí do Brasil para outro país estrangeiro. Eu posso dizer também internamente, vou fazer uma comparação comigo, né? Aqui no Brasil. Eu saí lá do Nordeste, então eu sou uma emigrante porque eu saí do Nordeste, certo? E me estabeleci, eu entrei aqui no estado de Goiás. Eu sou uma emigrante porque eu saí do Nordeste e sou uma imigrante porque eu entrei, me estabeleci aqui no estado de Goiás. Certo? Então, emigrar é saída da população, nesse caso aqui falando para o estrangeiro, e imigração com I, entrada da população com origem no estrangeiro. E a migração sazonal é o deslocamento, né, que se repete periodicamente na mesma época do ano, por exemplo, nas estações do ano. Férias de verão, então eu faço uma migração sempre para ir lá para o Nordeste, por exemplo, né? Um outro exemplo, pessoas que vêm trabalhar durante a safra da cana-de-açúcar, podemos dizer que é uma migração sazonal, porque eles só vêm no período aí da safra, certo? Então, seria migração sazonal, ok? O tipo de migração é a migração pendular, que é o deslocamento diário, né, das pessoas entre a residência e o local de trabalho ou de estudo, por exemplo. Nós fazemos, né, de certa forma, uma migração pendular. Pessoas que moram na zona rural e vêm estudar na cidade. Eu, professora Marilene, moro aqui em Morrinhos, mas dou aula também em Caldas Novas, né, e volto para casa para dormir. Então, esse é um tipo de migração pendular. Então, vocês já pararam assim para pensar quais são os reais motivos que as pessoas migram? Quais as causas, né, do processo de migração? Por que as pessoas migram, né? Seria ótimo que a gente conseguisse viver na nossa região, no nosso país de origem com uma boa qualidade. Mas são vários motivos. O principal motivo são as causas econômicas, né? Então, o que dá origem ao deslocamento populacional, desde aí nos primeiros períodos aí do sistema capitalista, é justamente a busca por melhores condições de vida, né? Um lugar onde te ofereça emprego, um salário bom. Então, as pessoas que vivem na região, digamos, com falta de emprego e baixo salário, eles vão embora buscar outra região que te ofereça melhores condições de vida. Como, por exemplo, acontece muito, é comum a região Nordeste, né, para a região Sudeste aqui no território brasileiro. Um outro motivo são as causas naturais, como, por exemplo, as catástrofes naturais, quase não sai, como terremotos, inundações, vulcanismo. Não, as pessoas acabam migrando, fugindo, né, desses problemas, porque todos os anos eles perdem suas residências, então eles acabam migrando devido às causas naturais, como por exemplo as catástrofes, como
terremotos, secas, inundações, erupções vulcânicas. Outras causas das migrações não menos importantes são as causas bélicas, né? São vários conflitos armados que vão originar, né, esse deslocamento em massa das pessoas para outros países vizinhos. Então, eles acabam fugindo para os países vizinhos. Nesse caso, nessas causas bélicas, esses migrantes são chamados também de refugiados. Um exemplo que eu coloquei aí são os refugiados da guerra na Síria, né, que faz fronteira aí com o Líbano. São uma foto de novembro de 2013. Outra causa da migração são as causas políticas. Então, muitas vezes, motivados pela violação, né, dos direitos humanos, perseguição, represálias diversas, né, devido aos regimes políticos, acabam migrando também. Ainda temos, pessoal, outras causas, como as questões religiosas. Das pessoas acabam, por defender algum tipo de religião, acabam sendo perseguidas, não são aceitas, né? Suas crenças, seus credos não são aceitos e são perseguidos, eles acabam migrando. Também tem as causas culturais. Grandes pessoas com alto nível intelectual, artistas, investigadores, acabam migrando para as grandes cidades do mundo, né? As principais cidades mundiais. Como estudante, né, que migram para as grandes universidades, para centros de investigação. Isso nós chamamos de fuga de cérebro. Às vezes você é formado, né, em uma determinada função e muitas vezes não encontra, né, emprego, vaga para desempenhar o seu papel naquilo que você se formou. Aí você encontra em outras cidades mundiais e acaba migrando. Isso muitos autores chamam de fuga de cérebro. Já também tem a causa das migrações por motivo recreativo, né? Então, o que te motiva é a busca por diversão e lazer. Como, por exemplo, muita gente procura os países mais frios, que quer reviver, né, viver aquela sensação de gelo, de névoa, de frio, né? Outras pessoas vão para a praia, outras pessoas vão para cidades históricas e assim sucessivamente. Então, o turismo e o lazer vão assumir aí um certo peso cada vez maior no deslocamento das pessoas. Então, muita gente busca aí migrar por motivos recreativos. E nessas migrações, muitas vezes eles acabam se fixando no local e tornando aí uma moradia, né? Sendo sua morada fixa. E aí, gente, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, estou por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.